Excelente dia! Tudo bem com vocês? Mais uma semana passou voando e nós já estamos aqui mais uma vez com muito conteúdo bacana. Bom, gente, se você está me vendo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Sâmia Cruanes Dias e minha especialidade é vendas e atendimento ao cliente. E estou aqui apresentando esse podcast maravilhoso que eu amo tanto, Fale Mais Sobre Isso, um canal onde a gente discute sobre empreendedorismo, negócios, planejamento, vendas, comportamento, liderança. E hoje, gente, com 2 convidados extraordinários que eu tenho muito carinho por eles e também pela competência que eles têm para falar a respeito de diversos assuntos. E a gente escolheu hoje falar a respeito de comportamento do seu colaborador, para a gente entender o que fazer, como fazer, e um bate-papo muito gostoso. Eu já tive a oportunidade de participar do podcast deles, que é um canal, gente, fica a dica aqui, KiniCast, não é isso, gente? Sim. Vamos deixar o link embaixo aqui, tá? Quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, vocês vão poder acessar o link do podcast deles para justamente do mesmo jeito que a gente está aqui falando de negócios, lá eles também falam e com uma propriedade incrível, com uma desenvoltura, com leveza, com diversão, isso é uma delícia. Então, só carinho mesmo para falar. E antes de a gente começar a falar com eles, reforçar aqui a respeito dos patrocinadores desse podcast, Bajulier, Moda Plus, Size e também Curve, patrocinadora oficial. Olha lá, gente, acessem o QR Code, vejam os modelos, as roupas que eles têm de pura alfaiataria para você, mulher, ficar muito elegante, e também a Viva de Semijoias, com 3 anos de garantia e também hipoalergênicas, para você, mulher, ficar ainda mais bonita. E vamos lá, deixa eu apresentar esses convidados extraordinários. Primeiro, Débora Kini, minha querida amiga, posso chamar de amiga, pode, né, claro Débora? Sim, claro a gente é sim. parceira de consultoria também, tem um monte de coisa aqui. A Débora, ela é formada em serviço social, ela também é coach e mentora, Isso. não é? Ela tem formação em consultoria em análise comportamental, então, ó, já está analisando a gente aqui, entendeu? É assim que funciona. E também ela tem uma especialização em sabotadores mentais. Gente, Débora, outra hora você vem para falar a respeito disso, sim. que Vamos é conversar, extraordinário. Quantas vezes nós nos sabotamos e nem imaginamos que a gente está cometendo tal ato, né, Débora? Sim. Então, vale a pena virar. Formação, ela também é treinadora de inteligência emocional, ela também é proprietária da Kini Desenvolvimento, prestando também treinamentos, consultoria, não é isso, Débora? Isso, nas áreas de desenvolvimento humano, Isso. não é? E também é parceira das Aros Escola de Negócios, lecionando ali a respeito do coaching, fazendo processo de coaching com o pessoal também, não é? Isso. E consultora também, tá? De comportamento, na parte de liderança também. E ela também é host, como eu falei aqui para vocês, do podcast KiniCast, lá de Limeira, mas como é internet, né, gente? Vai pro mundo inteiro. Exatamente. E quem é o parceiro dela? Gente, Thiago Kini, um querido também, proprietário também da Kini Desenvolvimento. Ele é formado em administração, ele já atuou em gestão comercial durante 20 anos. Outra hora vão bater bola sobre vendas, Opa, hein, com certeza. Thiago? Também é palestrante, também tem formação em coaching e também em mentoria. E também é outro especialista do perfil comportamental. Ou seja, comportamento é o que rege e não é à toa que a gente colocou esse tema aqui para ser discutido. Comportamento é estratégia. Já pensou a respeito disso para o seu negócio, gente? Sejam bem-vindos, meus queridos. Gratidão, Samia, gratidão pela recepção. Um excelente dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui.
Sâmia, muito obrigado, te agradeço de coração. Excelente dia, pessoal. Ai, se vocês estão felizes, eu tô aqui, nossa, esfuziante. Nem sei que termo que eu utilizo para falar a minha alegria de receber vocês dois, viu? Obrigado. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar a abrir esse debate, que eu acredito que os empresários aqui que estão nos assistindo já devem estar curiosos. Falar assim, comportamento também é estratégia. Sim. Quando a gente fala a respeito disso, comportamento também é estratégia, o que vocês podem dizer a respeito dessa afirmação? Como que vocês olham isso? O comportamento dentro da empresa, do colaborador, até do empresário, não é? Ele precisa ser uma vertente da parte estratégica do negócio, porque senão não acontece. Porque a técnica é muito fácil da gente conseguir resolver. A gente contrata uma pessoa que tem a técnica do processo, né? Que saiba ali da área, que seja um especialista. Engenharia, vendas, até. Assim. Vai lá e faz. Mas o comportamento, ele precisa ser olhado de forma estratégica. Porque se o meu colaborador, ou eu enquanto empresário, não estou sabendo interagir, trazer a equipe para junto, essa estratégia ela vai reverberar na parte técnica e no resultado da minha empresa. Então, se você não olha para o comportamento do seu colaborador, se você não faz essa orquestra, não é? Se você não rege essa orquestra, ela vai impactar no resultado da sua empresa, daquilo que você produz, ela vai ter um impacto. Então, o comportamento é estratégico. Nós devemos parar e olhar. Claro que nesses ruídos, né? Nessa rotina louca que a gente tem, muitas vezes a gente vai deixando isso pra última, né? E aí teria que ser o contrário. Nossa, é o primeiro, né? Tem que ser o primeiro. Tem que olhar primeiro. Até mesmo porque ele vai estar lidando com outras pessoas dentro do negócio, seja qual ele for. Então, o que vai acontecer? Como ele vai interagir com outras pessoas, ele precisa saber conhecer um pouco do perfil de cada um para saber como lidar melhor com cada perfil. Então, precisa olhar para isso com certeza. Gente, vocês fizeram eu lembrar agora aqui, esses dias eu prestei consultoria numa empresa e olhando a área de vendas, tudo e tal, e a gente sabe, né, que a venda não acontece sozinha, depende muito do comportamento do vendedor. E a gente tem um time lá de 20 pessoas, mais ou menos, e tem um vendedor que não está apresentando o resultado que nós gostaríamos que apresentasse. E aí, falou assim, vamos aplicar advertência. Eu falei, opa, peraí, eu já tô no caminho para resgatar essa pessoa. Se a gente chega e já dá uma advertência, ao invés de eu motivar, eu desestimulo, eu desmotivo. Exatamente. Então, a minha pergunta para a diretoria foi, o que vocês querem? Vocês querem descartar essa pessoa ou vocês querem resgatar? Não, a gente quer resgatar. Falei assim, então o momento não é agora para uma advertência. Existem casos, a gente sabe que cabe, né? Sim. Então, só que o primeiro passo é justamente conversar, entender, para justamente a gente conseguir alinhar. Isso. E agora o grande problema é quando isso vem por parte dos empresários, não é? Eu acho que é algo delicado. Porque você trouxe uma situação que me lembrou uma consultoria. Tá. O líder que nós preparamos, ele teve esse olhar. Tá. Entende? E ele conseguiu trazer esse colaborador para um outro departamento, onde nesse departamento ele está tendo o resultado. Joia. Né? Mas assim, claro que foi um trabalho em conjunto. E ele teve que, né, chegar ali para o gestor, para o dono da empresa e mostrar isso, que era assim, ou ia perder o colaborador, ou vamos trazer e vamos ganhar ele aqui, não é? E eu acho que com um mês de trabalho, ele já teve esse resultado. Não é? Mas quando a gente volta para o empresário, é delicado. Porque volta a falar, ele vai olhar, é a última coisa, que ele vai olhar para o colaborador e para ele, talvez ele nem olhe para isso. Sim. Né? Não, vamos focar no que dá lucro. Mas o comportamento, ele dá o lucro também. Sim, pessoas... Gente, fala, Thiago. E se ele não estava tendo um bom resultado nas vendas lá, né? Talvez, às vezes as pessoas falam assim, eu gostaria de ser atendido, atendo como eu gostaria de ser atendido. E a gente sabe que não é isso. Exatamente. A gente precisa atender como a pessoa gostaria de ser atendida. Sim. Então, talvez um pequeno ajuste ali, que nessa venda, um treinamento
possa sanar esse problema. Sim. De ele mostrar para ele que talvez ele esteja fazendo algo da forma que ele gostaria e não esteja analisando quem ele está atendendo. Talvez isso mude o jogo dele. Sim. E quando se é cultural, vamos ainda bater nessa tecla, empresário. Eu tô afim de colocar um pouquinho o dedo na sua ferida, né? Porque para a gente conseguir a mudança dentro da empresa, a gente sabe que começa pelo empresário. Não adianta a gente começar pelos colaboradores, sejam eles vendedores ou qualquer outro departamento que esse colaborador trabalhe. Se a alta direção não está vindo com uma cultura adequada, isso vai refletir em todo o time. Então, assim, nossa, eu quero muito que os meus colaboradores sejam justos um com o outro, que não tenha brincadeira, que na hora que um estiver ganhando, o outro também ganhe. Mas e você? Como que você atua dentro da empresa? Como que você aplica isso que você pede, não é? Então, vocês veem muito isso, Nossa, não vê? Nossa, demais. Tem uma das consultorias que eu estou, que no começo foi bem desafiador, né? Porque o gestor, ele não queria nem conhecer quem era a Débora. Tá. Eu te pago, você faz o trabalho. Uau! Né? E em determinado momento da consultoria, ele precisava me conhecer. Uma, porque a gente estava entregando o resultado, Sim. não é? Mas porque ele precisava olhar para ele. Muita coisa ele dependia dele. E hoje, ouvi-lo falar assim, eu quero que você me trabalhe, que eu preciso. E ver a mudança nele e a consequência, ver a mudança na equipe. Uhum, sim. Né? Então, toda vez que eu vou lá, eu chego assim, radiante. Entendeu? Que nós começamos o trabalho com a equipe. Foi difícil, porque ele não queria nem saber quem estava ali. Uhum. Mas quando ele viu que é necessário olhar pra ele, opa, o jogo muda. Então, esse dia ele chegou lá, ele tava até com a sobrancelha feita. Eu falei, nossa, você fez a sobrancelha. Ótimo. Porque, assim, ele viu e aí, o reflexo disso é na turma. Então, o pessoal ficou mais tranquilo, começou eles se sentem pertencente. Entende? Um bom dia que ele dá, muda o jogo do negócio. Sim. Uma porta que ele não bate, muda o jogo do negócio. Sim. Entendeu? Então, esse olhar foi... Porque todo o comportamento ia refletir na equipe diretamente, né? Sim. Todo comportamento que ele fizesse, o pessoal ia replicar. Sim. Talvez ele não veja com essa visão de que replica todo o comportamento dele, mas é espontâneo. Como ele trata o líder dele, o líder vai repassar isso para a equipe. Sim. A gente até falou num podcast que nós fomos convidados sobre isso. Minha empresa, a minha líder não passa, não delega. Ok. Você delega as coisas que você precisa delegar? Não. Então, a sua líder vai ser a sua cara. Uhum. E, consequentemente, a empresa vai ser a tua cara. Sim. Não é? Então, e aí, essa mesa, eu trabalho nessa mesa, então, Samia, você chegou, você vai me desculpar, essa mesa é minha. Pera lá. Não é? Porque eu quero ter o controle de tudo. O gestor, o empresário quer ter o controle de tudo, consequentemente, esse comportamento, todos dentro da empresa terão o controle de controle. E você já entrou na minha próxima pergunta, Débora, que seriam quais são esses comportamentos que a gente entende aí que faz com que a empresa não cresça? Dentro do colaborador, do empresário. Do empresário, o controle. Uhum. Eu quero controlar, eu não consigo delegar, porque eu acredito que o outro nunca vai fazer. E hoje eu estava conversando com um empresário, eu falei para ele, nós precisamos entender que o outro é o outro. Ele vai errar. Uhum. Não tem como, eu erro, você erra, o Thiago erra. Então, assim, o outro vai errar, mas o que nós fazemos? Eu delego e crio uma expectativa de que aquele ser humano não vai errar comigo. A primeira vírgula que ele não coloca no texto... Acabou. É o outro comportamento do gestor também, né? Então, assim, é o controlar, é o não saber delegar. E delegar, entender que não é delargar. Mas é tão clichê essa frase, mas você viu tanto de gente que... deleguei. Entregou, daqui 6 meses vai saber se fez ou não. Sim. Né? Então, não delegar. A comunicação. Comunicação é um problema muito grande, né? Eu te falei quando? Ali, quando eu tava ali na porta do corredor.
A gente falou, esse final de semana eu participei de um treinamento e foi falado muito de comunicação. Aonde que, às vezes, faz reuniões, né? A importância de ter uma reunião de alinhamento. Você faz a reunião para passar coisas para a empresa. E, às vezes, não é feita essa reunião, é feita apenas, como a Débora falou, uma reunião no corredor. E, às vezes, a pessoa demora algum tempo para assimilar a situação que ela está conversando ali. E ela, você entendeu? Entendi, mas eu captei apenas uma parte da mensagem e vou fazer o restante da maneira que eu tenho na minha mente. Isso vai atrapalhar demais. E essa comunicação é fundamental. E olha, tem um outro ponto que eu acredito que seja crucial, é sobre ego. Vamos combinar? Porque o ego já começa... Eu me lembro da época quando a Simone Zaros falava pra gente que isso inconsciente, viu, empresários? Que a gente tem o péssimo hábito de contratar pessoas menos competentes que nós. Porque justamente o ego grita, porque como que a gente vai admitir alguém melhor do que a gente? Já começa por aí, né? Então, você quer que a pessoa pense do seu jeito, que ela haja como você, mas que ela não tenha todo o conhecimento ou mais que você tenha. Exatamente. Não é? Então, eu lembro que a Simone falava muito, contrate pessoas que saibam mais do que você, que faça melhor do que você. E quantas decisões dentro da empresa a gente vê que o empresário barra porque tá esbarrando no ego dele, né? Na vaidade, naquilo que se definiu, naquilo que foi colocado, e daí você vai numa devolutiva de uma consultoria, coloca aquilo, fala assim, olha, precisamos começar a agir diferente por causa desse resultado, isso vai ser importante e tal. A pessoa te escuta, só que chega no segundo momento e fala assim, eu não vou fazer porque eu não quero. Não é? Sim. E é bem interessante isso que você falou, que talvez o empresário ele tenha algumas competências para o negócio, mas ele não conhece de todos os setores. Então, se ele vai contratar uma pessoa que vai fazer a estratégia de marketing, talvez não seja o forte dele. Sim. Ela vai saber mais do que ele naquele momento. Então, mas talvez, nossa, o que ela tá falando? Eu não conheço, eu não sei nada. E vai esbarrar e pode atrapalhar. Então, ele entende de algumas frentes, sim, mas ele precisa de outras pessoas competentes, como você bem disse, que tome conta de outras frentes. Perfeito. E o movimento não é feito, o resultado não vem, e aí o empresário fica frustrado, mas ele não para e olha o seu comportamento, não olha o ego. E esse aí foi sensacional, verdade. Sensacional. Eu quero esse corte pra postar. Terá. Ariane que faz as nossas minutagens aqui, Ariane, já hashtag fica a dica, separa o corte do ego, que esse daqui é importante. Empresário, vocês vão ter que assistir 2 vezes. Por favor. Não é tanto no podcast, quanto também no corte que a gente vai postar. E olha só, como que a gente identifica, né, que o problema do resultado, que muitas vezes a gente atribui como técnico e no fundo ele é comportamental. Como que vocês veem de uma maneira sutil para passar para esse empresário que não tem essa visão? O que a gente faz? Toda vez que eu recebo, quero conversar sobre consultoria, que tá assim, eu sempre aplico a pesquisa organizacional. Tá? Sempre aplico ela, porque ela vai me trazer ali indicadores e eu vou mostrar para ele. Então, eu já cheguei em empresa que, não, Débora, não, meu negócio aqui é a parte técnica, mas aplica. Aplica. Pego com toda emoção, né? E não é sobre a parte técnica, né? Quando aparece também, né? Eu tive numa empresa que eu fui dar devolutiva, eu falei, olha, aqui é a parte técnica, aqui não é, o comportamento tá excelente, é só monitorar. Mas com a pesquisa, porque ela vai me trazer dados, ali ela vai mostrar se os colaboradores não se sentem pertencentes, se de fato é a comunicação, se é o pertencimento dentro da empresa e entre os colaboradores, entre eles. Então, eu aplico a pesquisa. Para mim, ela é batata. Para mim, e jogo no gráfico, coloco para ele consegue visualizar. E ele vai trazendo elementos para nós, né? Na hora da devolutiva, olha, realmente, isso aqui que acontece. Olha, realmente tem essa pecinha aqui, que realmente eu acredito que seja isso. E aí, quando nós entramos para fazer a consultoria, e nós começamos ali em 1-2 meses, e as pessoas começam a sair, o que vai sair, sim, como
reverbera na parte técnica, por exemplo. Que daí é onde a gente esbarra. Chegamos, agora a gente precisa de uma parte técnica aqui. Entendeu? E aí ele traz com consciência. Mas pra gente entregar pra ele, assim, só no achismo, eu, Débora, não gosto. Eu gosto de ter indicadores. Sim. Meu perfil é esse. Então eu gosto de mostrar dados pra que ele acredite no trabalho que nós faremos. O convencimento, né, acaba sendo muito mais fácil. Quer dizer, não é você, não é uma percepção sua, não é um achismo, são números. Sim, não é? Sim. Igual eu vou iniciar uma consultoria numa empresa agora e o gestor já trouxe que ele está tendo um turnover muito grande na produção. Tá. E essa produção, não o técnico tá ok, tá? Mas aí ele quer identificar o que tá acontecendo que o pessoal tá saindo. Muito provável seja o comportamento, mas como a Débora trouxe, vamos fazer esse levantamento e identificar isso, porque o técnico do pessoal lá tá ok, então tem alguma coisa ali que tá acontecendo entre o líder talvez, entre o gestor talvez, que tá fazendo com que esse pessoal saia. Sim. Preciso olhar para isso. E sabe o que é engraçado? Por exemplo, eu nas minhas consultorias na área de vendas, eu vou ensinar muita técnica. Só que eu não tenho como deixar de lado também o comportamento. Então, quantas e quantas vezes eu vou aplicando testes comportamentais para trazer uma realidade e mostrar para aquele colaborador qual é o ponto onde ele precisa melhorar. Porque vendas é técnica. Exatamente. É muito treino, é você seguir a rotina de vendas ali que tem que acontecer todo dia. E a partir do momento que isso não acontece, você vai olhar e vai falar o quê? O que é isso? É comportamento. É comportamental. Então, vamos verificar onde está o ponto para a gente corrigir. E o que vocês acham que os colaboradores... O que vocês têm encontrado, seja em treinamento ou também nas consultorias, sobre o comportamento desses colaboradores hoje? Uma sobrecarga, falta de foco? Quais são os pontos que mais aparecem que vocês falam assim, nossa, a gente precisa trabalhar o emocional dessa galera para mudar esse comportamento? Olha, a falta de foco vem bastante, até mesmo porque talvez por conta das redes sociais, né? A gente tem aí uma galera que não consegue ficar sem o celular. É um comportamento, assim, que é uma luta diária. Sim. Né? Então, e aí isso vai trazendo a falta de foco para eles. Mas eu vejo eles, Sami, muito carentes. Eu tô sentindo as pessoas muito carentes. Tanto quanto os empresários. Sim. A Débora, né? Eu ouvi de duas empresárias, grandes empresárias. A gente cuida de quem cuida da gente. Não é? Talvez, eu até trouxe isso em alguma consultoria minha, que talvez seja algum resquício de pós-pandemia, né? Por nós não estávamos acostumados a ficar presos dentro de casa. De repente, nos vimos aí sem poder falar, talvez, com o nosso familiar que mora numa outra cidade, por exemplo. Né? Então, eu sinto a falta de foco por conta da briga das redes sociais, da tela, e agora com esses jogos, piorou. Sim. E a carência. Então, assim, não é a nova geração. São todos. Sim. Todos. Se sentirem pertencente, não é? Ter aquele momento de escuta. Hoje mesmo eu estava numa consultoria, a pessoa falou, porque o gestor tem que descer e dar o feedback. Eu falei, viu, mas você é o líder. Dentro do setor, você é o olho do gestor. Você precisa ser inspiração para eles, não é? Não precisa o gestor tá fazendo estratégia, é outra coisa. Acredito que sim, uma conversa como nós tivemos e tivemos um resultado excelente, seja legal, mas descer para dar um feedback, não, isso é sua função. Então, mas eu vi que é uma carência dela, sim, enquanto líder daquele setor. Então eu percebo muito, é o meu ponto de vista, falta de foco e a carência, assim, essa falta de sentir pertencente. Sim, é muito pertinente essa questão de sentir pertencente. As pessoas não fazem por fazer. Elas não, como lá na época que tem, Ford explica, né? Ele ia lá e apertava o parafuso, simplesmente fazia aquela função e tal. Agora não, eu quero saber por que eu tô fazendo essa função. O que vai agregar no trabalho, o que vai gerar lá pra frente, né? Então eu não quero pertencer ao crescimento da empresa, qual é a missão, qual é a visão, quais os valores, aonde a gente quer chegar, qual o nosso objetivo aqui dentro. Eu preciso saber, eu tenho perspectiva de crescer aqui dentro, eu posso crescer, então eu preciso olhar para isso, sabe? Não deixar as pessoas simplesmente, você vai apertar parafuso
daqui pra frente. O resto ali você deixa que a esteira leva e ele faz a parte dele. Ele não quer mais saber disso, não é simples assim. E essa geração que tá vindo, né, que a gente fala da geração Z, que é tão criticada, que todo mundo fala, ai, nossa, como é difícil lidar, é justamente por causa desse propósito, não é? E esse acolhimento, ele se faz totalmente necessário. Sim, lá atrás, o pessoal talvez não falava, com algum receio, algum medo de, mas será que ele vai me mandar embora? Hoje não. Eles estão, eu quero saber. Eles, né, têm essa questão do questionamento, de querer saber o porquê. Sim. Eu brinco muito assim, né? O meu pai trabalha até hoje e pra ele tá tudo bem. E ele estranha quando a empresa dá um presente pra ele. Ele chega em casa, nossa, ganhei isso aqui, né? Meio esquisito, né? Ele estranha. Nós somos de uma geração que a gente trabalhou, né? E talvez a gente conversava entre os colegas, mas a gente não questionava. Sim. Maria Elisa hoje, pra estudar, por que eu tenho que estudar isso? O que vai servir na minha vida? O que vai acrescentar na minha vida? Eu quero fazer tal coisa, mas o que, né? E eu tô numa consultoria onde o mais velho deve ter 30 anos de idade, né? E toda vez que eu sento com eles, eu sempre tenho que ter a resposta de um porquê, né? Por que eu tenho que dar feedback? Por que é importante eu receber feedback, Débora? Por que feedback é mão única, né? Então, assim, né? E faz todo sentido, porque eles querem se sentir pertencente. Eu recebo feedback, mas por que é importante pra mim? E sabe o que é legal? Você citar a questão do feedback, porque o que eu vejo muito, as pessoas têm o hábito de dar só o feedback corretivo. Sim. É onde precisa de melhoria, aí senta com você e conversa. Isso. Agora, o feedback positivo para manter você motivado, né? O elogio, onde fala assim, nossa, que legal, você tá fazendo isso é tão importante pra gente, continue dessa forma, estamos olhando para isso. Sim. Dificilmente a gente vê uma empresa aplicando o feedback positivo. Eu lembro uma vez, eu tive uma gestora que eu cheguei e falei pra ela, falei assim, viu, você não vai me dar feedback? Ela virou e falou assim, não, tá tudo bem com você. Eu falei, tá bom. Então tá ótimo, né? Seguimos assim. Eu falei, na hora que tiver algum problema a gente conversa. É só nesse momento que a gente conversa, não é? Então, pesa um pouco, né? Pesa. Posso falar rapidinho? Pode. Eu tive uma aula sobre feedback esse final de semana também, e aí falou exatamente sobre o feedback corretivo. Você traz o feedback positivo e você ganha um crédito com aquela pessoa. Se você não tem nenhum feedback, você vai dar só um corretivo, você tá zerado, você vai deixar negativo o seu relacionamento ali. Então, é importante você, mostrar, implantar o porquê do feedback, apontar as coisas positivas e depois, quando precisar corrigir, ele sabe o que você está fazendo. Agora, você só vai corrigir... Opa, peraí, eu tô fazendo um monte de coisa legal aqui, ele só vem me corrigir. Só olha o lado errado, só vê o que eu erro, né? E assim, você tá colocando um negócio, Thiago, muito bacana, porque... Vocês já ouviram, a gente já cansou de estudar a respeito de feedback. O que a gente escuta? Gente, vamos fazer o feedback sanduíche. O feedback sanduíche que vai às favas. Sim. Vamos combinar? Porque o que acontece? É o que você tá falando. O feedback positivo... O elogio você tem que dar constantemente. Da mesma forma que o feedback corretivo tem que ser pontual, na hora que aconteceu, não dá para esperar um mês para daí você sentar, conversar, não. Então, é naquele momento, ótimo. Então, o feedback também positivo deve ser feito da mesma forma. Exatamente. Porque daí sim você ganha crédito. Exato. Não é? Eu achei muito interessante essa forma, né? O positivo vai te dar crédito para quando você for precisar aplicar o corretivo, a pessoa sabe, não, ele me elogiou quando eu fiz algo correto. Agora, ele tem como se fosse o direito de falar algo para me corrigir também. A pessoa fica mais aberta, fica mais receptiva, Sim, né? Exatamente. E aí a tendência é realmente eu pegar aquele feedback, o que eu posso fazer para melhorar? E às vezes tem casos que a pessoa até pergunta, né? Gratidão e tal. E o que eu posso fazer para melhorar? Porque você ali já deu feedback positivo, né? Já foi enchendo ali a pessoa. E quando precisou, ela, entende, putz, errei mesmo. O que eu posso fazer para melhorar? Não é? É auxiliar o outro no comportamento dele. Sim. Comportamento. É isso mesmo. Gente, vocês estão vendo? Aí eu pergunto para vocês, empresários, como é que tá o feedback dentro da sua empresa?
Você costuma só dar o feedback corretivo? Você também elogia, também dá o feedback positivo para ele? Então, faça essa conta. Como é que tá o saldo? O seu saldo tá positivo ou negativo? Que não é só o saldo da empresa, não. Não é deixar a empresa no azul? Porque daí, de novo, aí nesse sentido, a estratégia é o comportamento. É o comportamento. Então, olha só, gente, reflexão total aí a respeito disso pra gente começar a fazer diferente. Sabe o que é legal? É isso, quando a gente tá aqui, a gente já vai dando dicas para os empresários já irem colocando em prática, não é? Então, fiquem realmente atentos. E vamos falar, então, um pouco mais a respeito desse líder. Entender aí como que vocês identificam? A Débora já é craque nisso, mas eu quero saber, como é que vocês identificam uma sabotagem por parte do líder na execução e que dá um problema no comportamento? Você olha e fala assim, putz, cara, você tá se sabotando. Nossa, sabe, olha, eu vou pegar um comportamento recente de uma que nós estamos trabalhando, o medo, vamos pegar o medo? Pegar o medo mais assim, que é mais fácil, que vem agora na minha cabeça. O medo de dar o feedback. Tá. Entende? Junto ali a insegurança. Eu acompanhei essa líder, nós estamos num processo de amadurecimento, de posicionamento. Ela tem, assim, toda vez que eu encontro ela, eu elogio muito, porque realmente ela tá, né, mudou até o corte do cabelo. Então, assim, eu tô felizaço com ela. Legal. Mas isso vai impactar no grupo. Porque, assim, eu falo isso, né, nessa consultoria, eu falei assim, os líderes são teto de vidro. Vocês são teto de vidro. Então, se você chega com insegurança, como que eles vão te ouvir? Pois é. E isso não é eles que estão te apontando, é coisa da sua cabeça. E outra coisa, você ali é um olhar é o olho do dono da empresa. Então, assim, você é um papel de confiança. Por que da insegurança? É autossabotagem. E aí ele sabota o grupo. Porque chega lá, então, falei, viu? Respira. Não tá bem pra falar? Vai outra hora. Não é? Então, assim, o medo de... Ai, meu Deus. Eu só vou se a Débora tá aqui. Eu falei, viu? O dia que eu não tiver? Pois é. O dia que eu não tiver. A gente traz a ideia, a gente traz a estratégia, eu te acompanho, a gente treina na sala. Fala aí pra mim, dá o feedback, né? E aí eu vou pontuando. Mas você que tá lá com eles no dia a dia. A gente fica o quê? 1 hora, 1h30? 4 horas? Mas nós não ficamos todos os dias. Exato. Então, assim... Ao meu ver, eu trago essa consultoria porque tá recente, eu fui hoje de manhã lá. Mas eu vejo que é grande. Até quem tem ali, né? Não sei o quê, chega, tem medo de enfrentar. Se sente seguro. Ai, não vou. Isso é autossabotagem. E a gente tá falando de liderança, mas isso também acontece com o empresário, né? Muito. Total. Você falou de medo, quando tá dando certo também as coisas, né? Sim, o empresário. Olhou para a equipe, contratou um consultor, fez clima organizacional e começa o negócio a dar certo, o que ele faz? Ou ele vai arrumar alguém, ele vai mandar embora quem tá dando certo para ter problema, ou ele vai falar que tá tudo errado e aí ele entra, controlador, ele tá sabotando. É porque o crescimento também gera um medo. Débora, você fez cair uma ficha enorme agora com a consultoria que eu tô prestando. Pelo amor de Deus, eu tô... Ai, meu Deus do céu, vamos ver agora como é que eu vou sair dessa, porque é uma situação muito delicada e a gente não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E o pior, né? Esse empresário não vai enxergar que a culpa é dele. Não, imagina. Não enxerga. Não. O que a gente pode fazer... A culpa é do mundo. Sei lá, comendo pelas beiradas, como diz, né? Até chegar a aplicar. Eu já cheguei a aplicar autossabotagem de perfil comportamental em alguns empresários dentro da consultoria. Né? Mas uma vez que eles permitiram. Sim, porque claro. Eles viram o resultado que teve a equipe. Nenhuma até a líder se posicionou diferente. E eu falei, o que tá acontecendo? Ela falou, eu aprendi, né? Assim. E ele falou, então pede pra Débora aplicar em mim também. Porque... Você sabota. Só que daí a gente tá vendo que são pessoas que estão olhando, tem a xícara vazia para poder absorver e falar, vou fazer a mudança. Tem uns que... Agora, quando bate no ego, quando eu sou autossuficiente, eu te contratei para resolver o problema da minha empresa, que não sou eu,
E aí acaba não tendo resultado, não, né? Não tem. E pode contratar o melhor consultor do mundo. Tony Robbins pode ir lá. E ontem mesmo eu tava conversando com a Débora uma situação, talvez a pessoa até mesmo, ela fique com medo de contratar uma pessoa, porque ela sabe que a pessoa vai apontar algumas coisas ali que talvez ela tenha medo de mexer. Sim. Ela tenha receio, ele vai trazer alguma coisa aqui que eu vou ter que mudar, eu vou ter que mexer, e sabe que envolve ele. Sim. Coisas que, enquanto ninguém tá vendo, ninguém tá falando, eu vou tocando. Uhum. Isso é um comportamento sabotador. Pois é. Gente, e aí, empresário? E aí, líder? Diante de tudo que a gente está conversando aqui, como que você está se vendo nesse processo? E não tem problema, e o que é bacana é isso, a gente está conversando aqui, mas durante as consultorias é muito... Tudo que a gente faz, gente, é sem julgamento. Sim. Porque vamos combinar que nós também temos as nossas dores, nós também temos as nossas vulnerabilidades, também temos as nossas dificuldades. Quantas vezes esbarra e a gente fala, opa, peraí, como é que eu vou mexer aqui? Ou até, devido ao conhecimento que a gente tem, a gente enxerga que a gente está se sabotando também. Sim. E daí ele fala assim, qual é o movimento que eu vou fazer para mudar isso? Não é? É muito autoconhecimento, é muito desenvolvimento pra gente conseguir ver dessa forma, né, Quando Thiago? você conhece, quando você sabe, é um pouco até pior, né? Porque você... Nem me Porque fale. você sabe que você tá errando e você sabe aonde você tá errando. Então... E você sabe, você me fez lembrar, teve uma época que eu tava muito... Eu sempre sou... Mas teve uma época que eu tava muito focada em autodesenvolvimento, autoconhecimento, e tudo que vinha eu fazia e tal. Chegou uma hora que eu virei e falei assim, estou cansada de me analisar. Eu estou cansada de olhar pra mim, entender as feridas, as merdas que estão acontecendo mesmo pra poder mexer. Porque você fala assim, gente, deixa eu respirar um pouco, porque a gente vai mudando, a gente vai fazendo, vai, né? E não é fácil. Não é fácil. É olhar, entender que a gente precisa fazer. E não é pelo outro, é por nós, né? Nós. Você falando disso, na imersão que nós ficamos lá em Brotas, teve uma hora que deu uns 5 minutos em mim, assim, que eu falei, eu vou embora daqui, porque eu não aguento mais olhar e ver quanta porcaria tem aqui dentro ainda. Pois é. Sabe aqueles 5 minutos que vai, daqui a pouco fala, não, fica quieta, que é isso mesmo, você já tá aqui, vambora. Porque, assim, é muito disso, é olhar pra si e fazer o movimento. E pra gente que tá nesse mundo, é constante. Né? É constante. E aí você começa a conhecer outras formas, né? Eu comecei a fazer terapia esses dias atrás, aí, uau, vai trazendo tanta coisa que você fala, meu Deus, eu não sabia disso, eu não olhava pra isso, é transformador, é surreal. Pois é. E, gente, vou aproveitar esse gancho, você falou da imersão em Brotas. Gente, o que é essa imersão em Brotas? Ela faz parte do programa empresarial do Kiron, onde é um curso voltado para empresários, com duração, acho que de 14 meses, que trata exatamente de comportamento. Então, assim, quantas vezes a gente olha aquilo que o nosso colaborador está fazendo, a gente acredita que o erro seja dele, e aí no curso vem mostrar pra gente que não, o problema... Somos nós empresários, né, Débora? Exatamente. Então, gente, fica a dica aí, se vocês tiverem interesse, eu falo estamos, a gente faz parte das áreas, não tem como, né, negar. Então, assim, estamos com inscrições abertas, começa agora em outubro ainda, essa semana, mas dá tempo de você se inscrever e fazer essa mudança, porque eu falo que sai ganhando 2 vezes. Sim. Porque a pessoa se muda... Muito. E tudo isso traz prosperidade para o negócio. Exatamente. Então, a gente acompanha quantos empresários transformados fazendo o negócio acontecer de uma maneira extraordinária. Aqui em Rio Claro, a gente tem diversos exemplos. Então, hashtag fica a dica aí, empresário, para você saber mais, para você procurar se aprofundar, porque se você quer realmente vencer essas barreiras, para de dar murro em ponta de faca. Porque precisa olhar para dentro, precisa fazer essa transformação, não é? Exatamente. Tudo começa olhando para dentro. Para dentro. Não tem como, gente. Não tem como mesmo. E aí, gente, falem para mim. E como que é possível transformar esse comportamento na prática? Desses paranauês que a gente vai vendo aí durante todo esse período e falar assim, ok, vocês estão aqui para me ajudar,
dentro de uma consultoria ou num treinamento, como que a gente faz essa virada de chave no pessoal? Primeiro que eu acho que é muito da gente não criar expectativa. Acredito que é muito da gente não criar expectativa. Quando o empresário contrata um consultor, ele tem que... aconteceu com a gente recentemente. Nós fomos e fizemos lá um escopo da consultoria, não é? Quando nós chegamos lá, não era aquilo. Mesmo com pesquisa de clima, eu acho que eu fiquei umas 3 semanas, mais de 3 semanas, trabalhando cada indivíduo, tá? Foi até uma segunda parte da consultoria, né? Então, é não criar expectativa e soltar, não é? Confiar no trabalho do consultor, né? Que ele vai levar para você. Tudo que precisa ser levado, ele vai levar. E soltar. E treino. Então, nós vamos treinar como? Primeiro, olhando para o colaborador. Fazendo esse olhar para dentro, entendendo qual é o perfil dele. Então, se eu tenho um líder, por exemplo, que é mais analista, como que eu vou trazer esse cara para executar, por exemplo? Não é? Como eu vou fazer esse cara entender que o feedback é essencial? Sim. Então, eu vou trabalhando isso nele a partir do perfil comportamental. Feito isso, que isso já demanda aí umas 3, 4, 5 semanas. Ok, se o gap dele ali é o feedback, aí nós vamos pro feedback. E dentro, ali, nesse escopo do feedback, trabalhar a autossabotagem. Por que que ele é inseguro? Por que que ele tem medo? O que é que ele diz para ele que trava ele na hora do feedback? Então, é entender ali o que o gestor precisa e nós sempre começamos pelo perfil comportamental. Até quando a pessoa vem pro coach individual. Eu preciso entender quem é a pessoa que está na minha frente. Né? Então, na prática, é entender quem é aquela figurinha. Entendi dele, o que eu costumo fazer? Trazer para o todo. Então, eu sou analista, a Sam é comunicador, o Thiago é executor. Então, eu começo a olhar o meu coleguinha diferente. Então, eu começo a fazer um movimento diferente. Então, eu gosto de iniciar pelo perfil comportamental na prática. E sempre gerar uma ação. Ok, entendemos que você é analista, que você tem dificuldade de dar feedback. Qual vai ser o próximo passo? O próximo passo eu vou criar uma planilha. Tá tudo bem. Cria você, a gente depois vai ajustando para ver como que a gente vai fazer... Como vai ser a melhor solução, né? Melhor para chegar no objetivo e ter o resultado. É muito isso. Para mudar comportamento, a gente começa pelo perfil comportamental, porque a pessoa vai se conhecer, vai entender o que ela faz, por que que ela faz aquilo, né? E ela vai começar a entender as outras pessoas também. O exemplo que a gente sempre traz acho muito válido. Começa a trabalhar um colaborador novo, né? E toda a equipe ali costuma fazer happy hour na sexta-feira, um dia da semana vai. E eles sempre convidam aquela pessoa, e aquela pessoa, não quero, não vou. E aí, nossa, que pessoa chata, que não quer participar junto com a gente, não quer se envolver. Talvez o problema não tá em vocês, ela não, é o perfil dela, que talvez é um perfil introvertido, que ela se porte melhor sozinha, vai se recompor suas forças sozinha, então por isso ela não quer participar. Então, quando você traz para um todo, como a Débora trouxe, ela começa a entender, eu acho que ele é mais introvertido, ele é um analista, um planejador, então é do perfil dele, e aí ele respeita mais, ele não vai julgar e vai respeitar aquela pessoa. Então, é importante ele saber qual o perfil dele e entender um pouco como o outro funciona também. Como lidar, porque cada um é único, né? Cada um tem o seu perfil. E uma pergunta que sempre vem pra gente, existe um perfil ideal? Não. Todos os perfis de igual forma servem para todas as funções. A pessoa precisa, sim, trabalhar muito os pontos fortes dela e olhar para os pontos de melhoria. Né? Ela consegue se adequar, qual seja a função. Ela vai ter facilidade para algumas? Sim, com certeza. Então, é muito mais fácil ela olhar para o que ela já é boa, o que ela faz e melhorar ainda mais e olhar para os pontos se ela tiver numa função que não seja aquilo que é o ponto forte dela. Então, não tem um perfil ideal para nenhuma função, mas existe aonde eu vou me encaixar melhor. Eu brinco que essa questão de perfil salva vida, salva relacionamento, salva tudo. E quando a gente fala disso, vamos supor, eu preciso de um vendedor. A gente entenda que vendas é relacionamento. Então, se eu tenho um perfil mais comunicador, vai dar muito mais certo. Então quer dizer que o analista não sabe vender? Ele sabe vender. Só que você vai ter que ter mais estratégia, porque ele gosta de uma rotina, então rotina de venda. Então, assim, eu não tenho tempo de ficar explicando a parte
técnica do negócio. Cara, então contrata um comunicador. Cuidado que você vai perder essa pessoa. Entendeu? Então, assim, não existe perfil o melhor ou pior, mas assim, cara, se você contratou um comunicador, você vai ter que aparar as arestas ali, alguma outra coisa, mas o cara vai desenrolar, não é? Já o analista, ele vai ter um pouco de dificuldade para caminhar, mas não que ele vai ter que desenvolver esse lado da comunicação, do relacionamento, né? De se expor mais, de estar em locais que talvez para ele é desconfortável, né? Nossa, eu lembro quando eu comecei, gente, eu odiava falar o que eu fazia. E não era porque eu não sabia, e tinha um vendedor na minha casa. Né? E o Thiago vem me trazendo muito esses macetes, assim, não precisa vender goela abaixo, só vai se posicionando, falando o que você faz, que a venda vai acontecer. Porque o analista fluida. Porque o analista que ele quer, bom, eu tenho que vender, ele tem todo um negócio aqui na cabeça, tem que vender, então eu vou fazer essa estratégia e eu tenho que vender. Cara, você não tem que vender, vai criar um relacionamento, entendeu? Nossa, fiz curso de vendas pra destravar o negócio, porque eu era muito rígida em relação a isso, por conta do meu perfil. Né? Então é olhar pra isso. Mas o que é legal? É isso também, quer dizer, por exemplo, a gente está na consultoria, a gente consegue ter esse olhar do perfil comportamental. Sim. Isso já é um ponto positivo, porque você apresenta para esse vendedor o que seria o ideal para ele, não que ele seja ruim agora, mas se ele provocar a mudança dele, ele vai se tornar melhor ainda, certo? Sim. Então a gente dá o direcionamento, qual é o caminho melhor a ele seguir. Sim. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Que eu tenho o hábito também de aplicar o teste de perfil comportamental períodos em períodos, a cada 6 meses eu aplico no pessoal. E ali tinha um consultor, Samia, quando você vai fazer o teste comigo e tal? Eu falei, vem aqui, vamos fazer já. E aí deu que ele tava com a águia dele 32%. Uau. E o gato, 16%. Uau. E aí eu olhei para aquilo e falei para ele, tubarão 40, tá? Então, empresários, quem que é o tubarão? É aquele que busca resultado a todo tempo e faca na caveira, né? Resumindo. E eu mostrei para ele, falei assim, todos os arquétipos aqui têm um lado positivo e o negativo. Só que seu águia tá muito alto para quem precisa melhorar nesse sentido. O seu gato tá um pouco baixo. A gente precisa manter o equilíbrio nisso. Aí eu fui traçando estratégias com ele para como fazer melhorar, para reduzir um pouco aquele águia. Ele já estava sendo a pessoa que chegava atrasada no trabalho, esquecendo de fazer as coisas, falta de foco. Isso justifica muito, olhando o perfil da águia, né? Sim. São itens aí para serem melhorados. Então, isso é positivo também. Não adianta a gente chegar... Por isso, de novo, empresários, comportamento é estratégia. Então, quer dizer, a gente está dando o caminho de melhoria para esse consultor para justamente virar o jogo. Exatamente. Não é? Para aumentar o resultado dele, porque senão não vai chegar naquilo que nem ele deseja. Isso. Aí se desmotiva, não fica legal, aí a empresa também não vai aceitar o que está acontecendo, às vezes até começa com uma advertência que vai desestimular mais ainda, não é? E aí a gente está ali com aquele olhar atento para virar esse jogo, não é isso? Exatamente isso. É muito isso. A técnica é muito mais fácil de você treinar. O comportamento tem seus... Dá para se treinar, com certeza dá para moldar, mas se você contratar um comportamento, você treina a técnica. Isso, é isso mesmo. Falando, contratamos pelas habilidades técnicas e demitimos pelo comportamento. Pelo comportamento. Gente, vocês viram que passou rapidinho? A gente viu, eu tava aqui extremamente nervosa. Não, gente, você escutar isso de quem apresenta podcast, é mentira dela. Eu tenho certeza. Estar sentada do outro lado, eu fico sempre nervosa. Mas só um pouquinho diferente, gente. Bate-papo acontece da mesma forma. Vamos lá. Para contratar vocês, Kine Desenvolvimento, Débora e Thiago, como que o pessoal pode chegar até vocês?
Pode, tanto o telefone, depois a gente pode deixar aqui também. Qual que é? Fala pra nós. É o 19 98365 2488. Ótimo. E também pode chamar no direct no Instagram, né? O Débora _Kine ou Thiago _Kine. Ok. Mel, você colocou no início aí o Instagram do pessoal, né? Joia. Então, ó, pessoal, quer coisa top dentro da sua empresa para fazer a análise certa do comportamento, traçar as estratégias? Bora lá. São 2 profissionais incríveis aqui para estar junto com a gente. Quando a coisa é boa, a gente indica, né? Isso, gente. Isso. Entendeu? E, ó, acabou. Uau. Passou muito rápido. Muito. Só tenho a agradecer vocês por esse momento aqui de a gente estar junto. Quero vocês novamente aqui. Temos um monte de assunto para tratar. Se inscrevam no canal. Gratidão, Mel, pela lembrança. Inscrevam-se. Ativa o sininho para vocês saberem tudo que está acontecendo. E a gente está chegando no final do podcast, mas eu quero dar um spoiler para você. Porque você, empresário, que acompanha aqui o Fale Mais Sobre Isso, significa que você é um empresário visionário. Então, eu quero que você fique atento e deixe a data do dia 3 de dezembro reservada na sua agenda, das 8 da manhã às 2 horas da tarde, para estar comigo. Mas eu não vou dar, é só esse o spoiler. Por enquanto, é só esse. Vocês estão convidados também, faça favor de deixar a agenda travada. Que legal. 3 de dezembro, falta tempo ainda. Vocês vão saber, tá chegando um negócio muito bacana que eu vou trazer para vocês. Que tá legal. bom? Novidades. Gratidão, gente, de verdade. Valeu muito a pena. Gostaram? Se inscreve. E compartilha lá com o seu amigo que precisa olhar mais para os seus comportamentos, entender aquele que reclama do líder, que não tá fazendo aquilo direito e tá cansado, não é, Débora? É isso aí, vamos olhar para isso. É isso aí. Nós agradecemos, Sam, o convite, sentimos muito honrados, muito felizes de estar aqui. Adorei. Que bom. Agora precisa voltar lá. Terceiro pede música. Então no próximo agora você pode pedir música já. Olha só que chique, gente. Pedir música. Então tá bom. Bora lá. Gratidão. Com certeza. É mútuo, né? Quando é o dar e receber, não é isso? É gostoso. E quando acontece, a gente só prospera cada vez mais. É isso aí. Gente, muito sucesso pra vocês. Gratidão. Casal Pra competentíssimo. E que só reverbere isso pro mundo. Amém. Porque coisa boa, gente, a gente tem que entregar pro outro e a gente transborda. Essa que é a grande verdade, não é? Gratidão, exatamente. Beijo! Até o próximo encontro.